Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele seja dada toda a nossa adoração, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 27, para a glória do Senhor. Estamos aqui no dia com Deus, no clamor do meio-dia, para a glória de Deus. 11ª edição. Até aqui o Senhor tem abençoado essa obra, e creio que vocês vão sair daqui, aliás, que nós sairemos daqui renovados como a águia, aleluia. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 27. Quantos nossos queridos amados irmãos encontraram, digam amém. Amém. Pegamos a palavra do Senhor que diz assim: por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Glória a Deus, aleluia. Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá esforço ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Se fosse você que tinha dado glória. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Versículo de número 31 é a chave principal, aleluia. E você vai agarrar esse versículo com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos na igreja. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem crê, levanta a mão para o céu, aleluia, aleluia, aleluia. É as virtudes da águia, aleluia. Vai cair sobre a tua vida, vai cair sobre você, feche o seu olho, leva a mão para o céu, aleluia, clame, clame, clame. Soberano Deus e eterno Pai, já estamos aqui, Senhor amado, aleluia, labaxora de candarária, aonde houver uma mão levantada, Senhor, labaxora, eu vou deixar você adorar, aleluia, 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 aleluia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É uma promessa para nós, é uma promessa, aleluia, para o clamor, é uma promessa para o clamor da igreja. Clame, clame, clame diante do Deus. Senhor, mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor, os que se deleitam, os que aguardam, os que descansam no Senhor renovarão. Traz renovo para a tua igreja nessa tarde. Tem renovo na casa, tem renovo para a tua casa, tem renovo para a tua mente, tem renovo para o teu coração, tem renovo para Deus ser te batizado no Espírito Santo e com fogo. Agora renovo, 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 renovo. Ora, baixando a candareia, deixa a presença do Senhor te renovar, deixa a presença do Eterno te renovar aí, ó. Olha aí, tem fogo, 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 fogo. Deus vai mandar um renovo para 8 pessoas aqui. Enquanto você fecha os seus olhos, levanta sua mão para o céu, você vai sentir um fogo.
ungido, Senhor Deus. Presbítero Fábio, segundo pastor, Senhor amado dessa congregação. Usa o teu servo, Senhor. Usa o teu ungido, Senhor, o teu eleito. O teu servo tem se dedicado à obra, ó Deus. Honra ele nessa tarde, aleluia. Eu sinto, Senhor amado, que a tua palavra vai ecoar nos corações. Será um dia memorável para o teu servo e para nós, a igreja. Que a mensagem que o teu servo vai pregar produza o resultado para qual vai ser mandada. Senhor amado, toma a boca do teu ungido, toma a boca do teu servo, Senhor, e continue falando conosco nessa tarde. No nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, a igreja diz: amém. Adora o nome do Senhor. Presbítero Fábio, deixa Deus usar a sua vida nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra foi poderosamente linda. Então podem tomar os vossos assentos. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Apesar de eu ser da casa e me sentir seguro neste local, para um dia com Deus sinto algo diferente. A madrugada foi longa, foi comprida, mas o Senhor é bom, justo e poderoso. Aleluia! Quero louvar a Deus pela vida da diaconisa Lindalva, que está na 11ª edição dessa missão que Deus entregou para a senhora. Louvado seja Deus por sua vida, minha irmã. Quero louvar a Deus por nossa liderança aqui, representada pela missionária Evelyn, representa seu marido, pastor Elvis, que também abre essa oportunidade para que esse dia, cheio da presença de Deus, ocorra no seio da igreja, a cada trimestre. Aqui é aquele dia que a gente canta, louva, chora, ri, ora, vê as pessoas que a gente ama, vê os irmãos que o Senhor nos concedeu e se alegra na presença dele, né? E hoje o Senhor vem mandar essa notícia para a igreja dele, das virtudes da águia. Quais são essas virtudes onde nós vamos mergulhar para extrair do texto que o Senhor tem para a sua noiva? E está intrínseco exatamente isso que a missionária Evelyn acabou de explicar. Deus está renovando as suas forças. O Senhor está colocando a mão sobre ti, porque toda essa passagem de Isaías 40 tem esse sentido do Senhor renovar as nossas forças. E é curioso a gente entender esse motivo, porque no capítulo 39 do mesmo livro de Isaías há uma sentença ruim. O rei Ezequias estava todo orgulhoso de si. Ao invés de atribuir honra e glória ao Senhor, não, ele que estava orgulhoso. A Babilônia mandou seus emissários cartas, e lá estava ele se exibindo e mostrando tudo. E quando Deus dá a sentença dele negativa, que a geração futura viria a sofrer por causa dessa ação dele no presente, ele deu: que bom, pelo menos então no meu tempo vai ter paz. Agora com meus filhos e meus netos, o problema é deles. Ele trouxe um desprezo a uma ordem que Deus havia dito para ele, que era para ele pôr a sua casa em ordem, era preparar a futura geração. E agora essa futura geração está aqui, precisando de uma palavra de consolo e de renovo da parte de Deus, porque ela já estava no exílio. E aí Deus vem com o profeta Isaías apresentando isso que a gente conhece como capítulo 40. Glória a Deus! E o maravilhoso é ver que Isaías começa esse capítulo destacando a majestade de Deus. Aleluia! Eu não sei vocês, irmãos, mas eu, quando ouço isso, me tremo, porque a gente foi tão acostumado a ver um Deus mendigo. Jesus te ama, Jesus te quer, Deus te ama, te quer.
E é verdade, Ele quer mesmo. Mas a gente foi indo cada vez mais baixo, e fazendo concessões e fazendo ministrações mais leves para agradar o cliente, como se a igreja fosse um mercado. Isso foi se perdendo. Acabamos o amor do outro. Isso não é. Aí vem a Bíblia, a palavra do Senhor, e quando ela enaltece essa grandeza e essa majestade de Deus, eu me tremia todinho. Eu estava conhecendo o livro de Jó a primeira vez, e eu li lá em Jó 41:11, quem primeiro deu a mim para que eu tenha de retribuir, pois tudo que há debaixo do céu é meu. Quando Deus fala desse jeito, eu me tremia, eu senti uma coisa diferente em mim, uma sensação como se você visse um vulcão prestes a entrar em erupção. Ao mesmo tempo que ele é amor, bondade e pureza, ele é temível, ele é grandioso, ele é além do que nós podemos imaginar. E o profeta Isaías quer mostrar esse Deus através deste capítulo para esse povo que se perdeu. Então, quem é esse Deus? Quão grande ele é? Quão confiável e digno de louvor ele é? Então ele vem aqui no capítulo 40, versículo 12, com uma linguagem poética, incompreensível, e ele fala assim, ó: quem mediu com o seu punho as águas e tomou as medidas dos céus a palmos e recolheu numa medida de pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem foi que fez isso? Quem foi que com a concha da sua mão era capaz de segurar todo o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, tudo na concha da sua mão? Glória a Deus, Aleluia! É inconcebível para nós, para Deus é algo simples. Então ele vem mostrar a sua grandeza em relação à sua própria criação. Na concha de suas mãos ele pode coletar toda a água que a gente tem conhecimento. E aí ele, não satisfeito, continua com essa linguagem poética e tomou as medidas dos céus a palmos. Os céus, irmãos, o universo, o que a gente não tem capacidade nenhuma de compreender. A distância estimada deste universo é de mais de 93 bilhões de anos-luz. E ele mediu isso assim. Palmos. 93 bilhões de anos-luz. Significa que se eu percorrer na velocidade da luz a 300 mil km por hora, para eu ir de uma extremidade à outra do universo, eu levaria 93 bilhões de anos. Glória a Deus! Eu tenho uma expectativa de vida de 70, 80, 93 bilhões de anos. É incompreensível, a não ser para o nosso Deus infinito. E ele mede dessa forma. Ele pode medir o pó da terra. Tudo que a gente vê como pó, como areia, ele colhe uma medida de efa, como se fosse uma medida de 15 a 22 quilos que eles coletavam a farinha. Quem pesou os montes e os outeiros em balança? Lembra aquelas balanças antigas que a gente botava um pezinho daquele para medir? É uma montanha na mão do Senhor, é um pezinho para ele medir. Então ele vem para mostrar essa grandeza em relação a tudo que ele criou. No versículo 26, ele fala assim, ó: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chamas pelos seus nomes. Aqui o Senhor está se referindo às estrelas. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, essas estrelas. Não satisfeito em criar todas as estrelas dos céus. E tem aquele debate, que é um debate muito vivo entre a minha filha mais velha e o meu pai. A Sara e o meu pai debatiam. A Sara dizia que havia, vovô, há mais estrelas nos céus
do que grão de areia. O vovô estava sentado no chão e pegou assim, ó, Sara, nesse punhado de mão aqui eu acho que já tem mais estrelas. Nesse punhado aqui que eu peguei de areia, eu já tenho mais estrelas aqui no céu. E a Sara teimando de um lado e o vovô do outro, mas para a glória do Senhor, nesses 93 bilhões de anos-luz de distância de galáxia, há mais estrelas nos céus do que grãos de areia nesta terra. E ainda não bastasse ter mais, Deus deu nome para cada uma delas. Ele chama as estrelas, cada uma pelo nome que Ele mesmo batizou. E um segundo ponto que chama atenção neste capítulo que nós estamos estudando é a grandeza de Deus em relação ao conhecimento. Versículo 14 está escrito: com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Ora, onde esse Deus estudou? Qual foi o curso superior que ele fez? Toda a ciência do mundo pertence a ele. Tudo que nós sabemos e conhecemos são pequenos fragmentos, minúsculos, de toda a fonte da sabedoria que ele. Tanto é que a Bíblia é um livro cheio de registros científicos que Deus já tinha dado demonstração disso para homens que não tinham o mínimo conhecimento, a mínima condição de atestar o que eles estavam atestando quando eles escreveram, inspirados no Espírito Santo de Deus. Olha, no começo aqui do versículo 22, por exemplo, fala: ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Esse livro de Isaías tem mais de 3 mil anos. Hoje a gente sabe que mandam satélites para fora e tem fotos para a gente saber que a Terra é redonda. Mas antes não era tudo, era para tudo ser plano na nossa vista. E há 3 mil anos está registrado que a Terra é um globo. De quem é essa ciência, senão do Todo-Poderoso? Aqui está registrado coisas sobre botânica. Isaías 33, 22. Aqui fala bem assim, ó: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Isso aqui, para quem é do direito, vai lembrar que a escola atribui essa tripartição de poderes a Montesquieu. Mas há 3 mil anos Isaías já tinha escrito isso, porque Deus já tinha mostrado para ele que o poder era tripartido: executivo, o rei, legislativo e o judiciário. Já estava aqui, irmãos. Montesquieu não trouxe novidade nenhuma. Então toda a ciência é dele. Como é que ele encheu Noé de conhecimento específico sobre como montar um barco que ninguém nunca viu, uma arca de tamanhos colossais, como ele dotou? É tudo prova de que toda a ciência, todo entendimento vem dele. A grandeza de Deus em relação às grandes potências. O Salmo 2, versículo 4, diz que Deus ri daquele povo que se rebela contra ele. Verdade, Deus. Ele ri, é tão íntimo, irmão, qualquer nação, qualquer povo que se rebele contra Deus, que o Salmo diz que ele apenas sorri, né, da ignorância desse povo. Verdade. E aqui o 40 ainda, Isaías 40, versículos 15, dos versículos 15 a 18, está escrito assim: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante a ele. Ele considerava-as menos do que nada e como uma coisa vã. Então olha só,
o grande reino do Egito, a Assíria, a Babilônia, Medo-persas, gregos, romanos. Não tente se levantar contra ele, porque é ele quem levanta e é ele quem abate os reinos. É ele quem faz tudo, é como pó, é como um vácuo para ele, não é nada. Não temos condições nenhuma, enquanto grandes potências, de nos rebelarmos contra Deus. E aí Deus vem e aqui continua esse ensino dele, poderoso, impactante. E nós conseguimos extrair o que mais? A grandeza dele em relação aos ídolos que nós construímos. Aqui ele vai dizer de uma forma clara, no versículos 19 a 21, o artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra. O Senhor está mostrando que Ele é superior a todo e qualquer ídolo que a gente possa ter construído com as nossas mãos, com o nosso coração, ou qualquer coisa que a gente tenha idolatrado em nossa vida. O Senhor é maior que tudo isso. E quanto antes a gente aprender, melhor será a nossa relação com Ele. Antigamente eu achava que idolatria tratava-se apenas de me curvar para uma imagem. Até eu tenho entendido que ela poderia se dar por um cargo. Só vou ser feliz se eu tiver esse cargo. Idólatra, a sua felicidade está à mercê de algo que é passageiro. Idólatra, você está adorando aquilo que não deveria. E como é bom quando Deus rompe essa idolatria no nosso coração. Minha mãe revelou para mim: filho, eu descobri uma coisa. Eu falei: o que, mãe? Eu acho que o teu pai é o meu ídolo. Quando ela estava conhecendo Jesus, Deus mostrou isso para ela, que a vida dela só tinha alegria, sentido e felicidade se fosse o meu pai. E Deus restabeleceu a ordem de tudo na vida dela. Aleluia! Antes estava o meu pai aqui, Deus aqui e a família. Deus, a partir do momento que ela se dedicou como uma serva fiel, e completou 3 anos agora orando às madrugadas para Deus. Aleluia! Deus transformou a vida dela, irmão. Aleluia! Colocou um ídolo que ela não poderia ter feito. Botou ele no lugar de marido, com todo o amor, com toda a honra de marido que ele merecia, mas Deus era só ele. Deus era só o grande eu sou. Ela entendeu isso. Deus levou o marido dela no tempo certo. E ela continua com o seu grande Porque se não fosse, irmãos, Deus tivesse tirado o ídolo, era aquela pessoa para viver à base de remédio, que a vida não tem mais sentido, que desistiu de tudo. Meu ídolo se perdeu, nada mais faz sentido, e agora a vida dela tem sentido sim, porque ela serve a Deus. Então Deus, ele é maior que todo ídolo que nós podemos construir, irmãos. Por quê que Deus mandou 10 pragas para o Egito? Muitos dos irmãos a gente já sabe, mas as 10 pragas, cada uma abatia um deus do panteão egípcio. Cada praga mandada por Deus era dizendo para Faraó que os teus deuses não existem, não são nada, e você não abre os olhos. Deus fala com a gente, Ele mostra a sua grandeza e inclusive se revela para nós. Agora, meus irmãos, nesses dias teve um grande debate entre o pastor Eliseu Rodrigues e um homem chamado Ariel, e ele defendendo a idolatria de uma forma clara, querendo dizer que era como um louvor, querendo dizer que é como você não louva a Deus com cânticos. Então a imagem é a mesma coisa.
né, as pessoas ficam defendendo a sua cegueira como se não houvesse consequência disso. E foi bom ver, debater com um homem como o pastor Eliseu Rodrigues, que pôde ensinar grandes verdades para ele. Aleluia. E Deus tem misericórdia para que ele um dia saia dessa também. Aleluia. Deus, Aleluia, meu no Deus. texto de Isaías 40, ele ainda mostra mais coisas. Ele vem mostrar a sua grandeza em relação aos governantes. No versículo 22 ao 25, o Senhor, o profeta escreve: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é, um homem desse nunca tinha voado de avião. Vocês voaram de avião, quem já voou sabe, quando a gente olha lá para baixo parece uma casinha de brinquedo, de boneco. Os carrinhos passando tudo pequenininho, as casinhas bem bonitinhas. E quando ele escreveu isso daqui, ele nunca tinha voado de avião. Glória a Deus. Ele nunca tinha visto um negócio desse, mas Deus deu a ele que escrever. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes o torna coisas vãs e juízes da Glória a terra. Deus. Olha só a Aleluia. grandeza dele em relação aos homens poderosos. Glória a Deus. Aleluia. Quem é o faraó, irmãos? Foi aquele que o mar tragou? Quem é Senaqueribe, irmãos? Foi aquele que ele mandou um anjo só para humilhar e matar 185 mil soldados dele? Quem é Nabucodonosor, irmãos? É aquele que quis se orgulhar e ele fez rastejar como um animal? Governantes que não se prostram ao Senhor, sofrem, fazem o povo sofrer. Deus levanta e Deus abate. Estamos passando por situação semelhante e eu creio no poder de Deus para resolver a causa do nosso Brasil. E creia nesse Deus, irmãos, todo-poderoso, tem implicações na nossa vida. Versículo 27 diz bem assim, que é o primeiro, agora entrando no nosso tema de fato. Aleluia. O versículo de número 27 diz: Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Está encoberto. O Senhor não está me vendo. E o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Olha só as duas queixas nesse versículo. Deus não está me vendo, nem me notando. 2, Deus é injusto. Meu juízo passa de largo pelo meu Deus. O povo está nesse estado de espírito, que às vezes é o estado de espírito que você chegou aqui. Deus não está me vendo. Estou passando por tanta luta e o Senhor é incapaz de ouvir as minhas orações. Mas, irmãos, o versículo 28 diz para nós que Ele não está lá à toa no lugar que Ele ocupa. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento, não há quem possa entender como Ele age. Não há quem possa ter compreensão. Não há problema que Ele não possa resolver. A gente pode ver o exemplo de Jó, copiado em todas as áreas da sua vida. Foi atingido no patrimônio, na família, no casamento, em todas as áreas da sua vida que você imaginar. Jó foi golpeado. E a Bíblia relata que ele não blasfemou. A Bíblia diz que ele respondeu: não saí do ventre da minha mãe, não eu partirei. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Jó, apesar de ter reagido dessa forma, ele fez perguntas para Deus que ele queria ouvir suas respostas. E
Então ele lançou 16 perguntas para Deus. Senhor, por que, Senhor? Por que, Deus? Por que? Ele mandou mais, irmãos. 34 queixas para Deus. 16 perguntas, 34 queixas, ou seja, 50 indagações. Aí eu desafio o meu irmão, que é mais entendido da palavra do que eu, para ler o livro de Jó e me dizer quantas dessas 50 indagações Deus respondeu. Nenhuma. Ele devolveu 70 outras perguntas para Jó resolver, para Jó responder como que Deus age. Deus não explicou, Deus restaurou. Tem coisas da tua vida que Deus não vai explicar, mas Ele vai restaurar. Nada foge da ciência do nosso grandioso Deus. O versículo 29 diz: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha lá, irmãos. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa aí é a realidade de 90% da igreja. Quantos irmãos no domingo já não pensou em ficar em casa para descansar mais? Está cansado, está morrendo, está nas últimas. É melhor ficar em casa para ir trabalhar segunda-feira melhor. Aí vem o Espírito e fala: bem, filho, eu tenho uma palavra para você. E você não sabe, você não entende. Levanta indisposto, vai para a igreja, querendo ficar em casa, e quando você chega, o Senhor tem um banquete. Aí você sai daqui: eu nem queria ir para a igreja, graças a Deus que eu vi, porque o Senhor me louvou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me pôs de pé de novo. Ele age dessa forma. Lembra do exemplo do pastor Luciano Subirá sobre o dia mal? Ele falou o dia mal, Efésios capítulo 6. A gente, todo crente, não chega no dia mal. Verdade. E ele disse que estava num estabelecimento comercial doido para comprar uma coisinha só e sair, e achou aquele irmão da igreja. Olhou para ele, ele deu as costas fingindo que não viu, e o irmão chegou nele: pastor Luciano, tudo bem com o senhor? Tudo, irmão. E só pegar um negocinho aqui para sair. E naquele dia horrível, doido para ir embora. E o irmão: é verdade que Deus fez assim, assim, assim para o senhor? E ele falou: é verdade. Não deu muitos detalhes, fez dessa forma. Ele falou: e aquela outra experiência que eu ouvi uma pregação sua assim? Aí ele disse que deu um pouquinho mais de detalhes. Ele disse que depois, irmãos, ele já estava contando outras bênçãos que o cara nem perguntou, e ele estava dizendo como Deus agiu. Ele falou: irmãos, daquele dia mal que eu estava, só de lembrar de tudo o que Deus já tinha feito por mim, saí daquele dia mal, Deus renovou as minhas forças. O versículo 30 fala: os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens não têm ideia disso, né? Porque eles confiam muito na sua força. Mas ele fala: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Por que Deus diz isso? Porque jovem, o mancebo, confia na sua própria força, confia na sua capacidade de resolver as coisas. E Jeremias 17,5 diz que é maldito o homem que confia no homem. Aí tem gente que confunde esse versículo e fala: eu confiei na minha esposa e ela me traiu. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Não, irmão, não tem nada a ver. Eu confiei no irmão Elivaldo, me traiu. Maldito o homem que confia no homem, né? Também Deus disse: não, irmãos, aqui Deus está falando: maldito é o homem que confia no homem, em si próprio, para resolver as suas coisas, e não está confiando em Deus. Esse é o grande propósito do Senhor. Por isso que ele fala que os jovens se cansarão. Enquanto apostar na sua própria força, vão se cansar. Confiem no Senhor. E aí ele vem para arrematar esse versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é curioso a gente ver a ordem que o Senhor coloca.
Porque quando a gente está fazendo redação, os professores ensinam a gente a tentar adquirir uma nota mais alta. E nessas táticas, nos ensinando a escrever, um professor olha nessas táticas, nos ensinando a escrever, os professores, eles nos ensinam como isso. É necessário que haja uma gradação. Sim. Então, o normal seria o quê? Andar, correr, voar. Glória a Deus, aleluia. Mas nessa palavra aqui, Deus diz como? Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, Glória a Deus, caminharão aleluia. e não se fatigarão. Está invertida essa ordem. Glória a Por Deus, que essa ordem foi invertida por Deus? Primeiro, porque Ele sabe de todas as coisas, né, irmãos? A ciência, o saber é tudo dele. Mas quando Ele coloca que a gente vai voar como águia, significa que a gente vai se lançar para o céu em direção a Ele. A gente está entregando a nossa confiança para Ele. A partir do momento que eu alço esse voo e me entrego nas mãos do Senhor, eu posso correr sem me cansar. E o que é eu correr sem me cansar, Fábio? É enfrentar os nossos problemas diários. É enfrentar os nossos desertos, irmãos, as nossas lutas. O Senhor está falando, vem se recuperar em mim, que eu vou te ajudar a atravessar todos os problemas que estão diante de você. E depois de falar dos problemas, ele vem falar no andar. Depois do correr, o andar. E o que é o andar, irmãos? Nesse sentido, para Deus, o andar é o que também nos cansa muito. É a nossa rotina. É o nosso levantar cedo, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para a aula. É levantar e não ter aquele tempo, aquele descanso de qualidade como a gente gostaria, mas Deus está falando, eu te renovo para você fazer tudo isso. Eu te renovo para você voltar a ter prazer nessas coisas. E aí Deus faz essa comparação nossa com a águia. Por que Deus fez essa comparação nossa com a águia? E é o tema da nossa campanha, de adquirirmos as virtudes da águia. Por quê? A águia é um animal que tem asas que são desproporcionais. Quando ela abre as asas, parece que foi mal projetado, porque é muito grande para o tamanho do corpo dela. Mas aí Deus quer ensinar para a gente por que Ele fez aquela asa tão grande. É porque ela plana no vento. Glória Ela a Deus, voa alto, bate as asas, e quando ela está lá no alto, na presença de Deus, ela só plana. E o Senhor vai levando ela para onde Ele quer. Glória a Deus. A águia não precisa bater as asas repetidas vezes como um pássaro menor, como um beija-flor. Não precisa ter aquele bater de asas acelerado, porque o Senhor está falando, você vai depender de mim, não do teu próprio ser. E a águia, além dela ter essa asa gigantesca e aparentemente desproporcional, ela tem um olho diferente. Nós, seres humanos, possuímos algo dentro da nossa retina chamada fóvea. A fóvea é aquilo que me dá a capacidade de, num auditório como esse, olhar para um ponto, fixar nele sem perder o restante de vista. Então, estou olhando aqui, Sara e irmã Margarete abraçadas, mas eu consigo olhar elas aqui, sabendo que a minha sogra está aqui do lado, que a minha esposa está do outro, que a irmã Denilson tem mais atrás, né? Mas eu consigo. Mas essa minha distinção é pequena, porque o meu foco é só um. É só nisso aqui que eu estou vendo.
A águia ela não tem uma fóvea como nós. Ela possui 3. Glória Ela a Deus. consegue Aleluia. observar atentamente a 3 pontos na vida dela. Glória a Deus. Cima, Aleluia. frente e baixo. Ela consegue ter atenção. Tudo que está acima, no meio e abaixo dela. E o Senhor está falando que as nossas virtudes têm que ser como dela. Aleluia. O Senhor também está nos ensinando mais um princípio aí. Amém. Olhar para cima como a águia significa a nossa submissão a Deus e entender que o nosso socorro vem do Senhor. Quando é para olhar reto, é para a gente não ignorar a ciência, a leitura, o entendimento de homem para homem também. Quando fala que é para olhar para baixo, nessa mesmo grau de atenção, é para que nós exerçamos a nossa misericórdia com o próximo. Glória a Deus. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. O que significa essa palavra misericórdia? Córdia vem, salvo engano, do latim, quer dizer coração, e miséria é miséria mesmo. É botar o coração na miséria do outro. É sentir a dor daquele que está passando. Deus nos ensina isso para sermos como águias. Olhar para Ele, olhar para frente e olhar para baixo. Estender a mão para aquele que está precisando. Aleluia. E para a gente Glória a Deus. e se encaminhar aqui para o nosso trecho final, eu convido a igreja, a quem puder, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103, versículo 5. Porque aqui, Isaías 40, no versículo final, falamos da águia, mas Deus não fala da águia só ali. Pelo menos tem algumas outras mensagens sobre águia que Deus deixa aqui para a gente, com ensinos poderosos, extraordinários e riquíssimos. Ensinos poderosos e riquíssimos. Salmo de número 103, versículo de número 5, está escrito assim: ó, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor está falando de renovar a mocidade como a águia. Eu não vou inventar a roda, porque quem já ouviu muitas ministrações sobre isso, já ouviu o que eu vou falar agora. Quem teve um professor de física crítico, como eu tinha, que era o professor William, também já ouviu muito essa história quando ele queria dar uma injeção de ânimo. Ele contava essa história da águia para nós. Ele falava que a águia tinha determinado período de tempo que ela se isolava no alto das montanhas, e ela então, com o seu bico, arrancava a sua plumagem, a sua pena que já estava pesada, depois arrancava as suas garras que já não conseguiam pegar mais nada, e por último batia e amolava o seu bico nas rochas, e passava aquele processo de sofrimento até crescer novas penas, novas garras, e o bico se alinhar de novo, para que ela tivesse mais metade da vida novamente. Então Deus renovar a águia, e Ele está falando aqui no Salmo 103, versículo 5, exatamente isso: de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O que o Senhor quer ensinar para a gente nessa lição? Quando nossas penas estão pesadas e enferrujadas, pode ser um sinal de que o pecado nos alcançou. Quando a gente se sente espiritualmente pesado, com essas penas dessa forma, é porque às vezes a iniquidade já é tão comum na nossa vida, assistir coisas que eu não deveria já é tão comum na minha vida, praticar coisas que eu não deveria já se tornou tão comum na minha vida que se tornou uma iniquidade. E Deus fala: você quer ter mais vida, filho? Arranca essas penas pesadas de você. Arranca isso da tua vida. E quando Ele fala que a águia arranca as suas garras com o bico, Ele está dizendo que a garra da águia é uma arma letal. É com ela que ela atinge presas, é com ela que ela capta as coisas que ela precisa.
É com ela que ela consegue se firmar quando para de voar. Aleluia. Então a garra da águia, para a gente, quando a gente procura esse momento de isolamento espiritual, é se alimente da palavra de Deus. Se alimente, fortaleça a tua alma. Porque, irmãos, eu vi o pastor Luciano também falando que aos 6 anos de idade ele deu uma Bíblia para o filho dele. Não era mais Bíblia de criança. A Bíblia de criança já tinha ficado para trás, com 6 anos, irmãos. E ele já tinha dado uma Bíblia de adulto. E o filho dele, curioso, se espelhando no pai, falou: pai, em quanto tempo? Como eu faço para ler a Bíblia em um ano? Ele disse que somou os capítulos com o filho e descobriram que de segunda a sexta-feira ele devesse ler 3 capítulos. Aos finais de semana ele poderia ler 4, que em um ano ele ia terminar. Dos 6 para os 7 anos ele leu a Bíblia pela primeira vez. Israel subirá. Glória a Deus. Aleluia. Dos 7 ao 8 ele leu novamente. Do 8 ao 9 ele quis diminuir. Ele quis ler 2 vezes a Bíblia em um ano. Ele conseguiu. Ele dobrou suas metas e conseguiu. Até que teve um tempo que o pai dele pediu para ele parar de contar, porque agora ele ia se orgulhar desse feito. E ele tinha que ter cuidado no orgulho, até quando a gente faz as coisas para Deus. Glória a Deus. Se uma criança de 6 anos, bem orientada e organizada, consegue ler a Bíblia em um ano, por que a maioria dos crentes não consegue? É só os versículos 27 a 31, porque é o tema da campanha. Então o Senhor fala para a gente ser como águia, e nós precisamos passar por esse sofrimento que a águia passou. Então a gente sair dos nossos velhos hábitos para adquirir novos é um sofrimento. Mas faça que você vai ter mais vida, e vida em abundância na presença do Senhor. Por último, ele cuida do bico daquela ave. E no bico é o que a gente fala. Não lance maldições. A boca do crente não pode lançar palavrões. Nós sabemos disso, mas acaba acontecendo. E nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar. Teve uma mulher que falou para um pastor que ela chegou na igreja, terminou o culto, esperou o pastor no gabinete pastoral. Deixa eu controlar aqui para não passar do horário, irmãos. Foi para o gabinete pastoral para conversar com o pastor. Ela disse: pastor, minha vizinha mora no mesmo condomínio, mas no prédio seguinte, pulou do 10º andar, não sei qual andar que foi, morreu. Nossa, que tragédia. Mas por que a senhora está me falando isso? Que não é a família dela vindo falar. Ela disse: porque eu sinto vontade de fazer a mesma coisa. Mas por que a senhora tem vontade de fazer isso? Porque meu pai disse que eu não presto desde que eu era criança. Casei, meu marido primeiro disse que eu não prestava. Separou, irmã? Separei, casei de novo. E o segundo disse que eu não prestava. Então, irmã, estou no 3º casamento e eles também dizem que eu não presto. Olha o poder da fala de um pai na vida de um filho. Lançar uma maldição poderosa como essa. Por isso que o Senhor fala que para a gente ter vida nova, a gente tem que amolar o nosso bico para falar as coisas que vêm do alto. Não para lançar coisas que não deveríamos contra aqueles que nós mais deveríamos proteger, que agora vem. Eu convido a igreja mais uma vez para abrir a Bíblia em Jó, capítulo 39. Antes de Salmo, Glória a Deus. Jó, capítulo 39, versículos 27 e 28, sobre águia também, irmãos. Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Glória a Deus. O que a águia faz com a sua família? Ela põe num lugar alto e seguro, irmãos. Aleluia. É cheio de sedução no tempo que a gente vive hoje para desvirtuar os nossos jovens. Mas a águia bota os seus filhotes num lugar seguro. Lugar seguro, irmãos.
ensinar eles onde eles devem andar. Quem é bom de Bíblia aí pode abrir para mim Provérbios 22:6 e leia em voz alta, por gentileza. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus. Veja o que Deus fala: no caminho, e não sobre o caminho. O que isso quer dizer, Fábio? Qual que é a diferença dessas duas coisas que você está falando aí? Educar no caminho. Eu devo estar no caminho e trazer meu filho para cá. Não é estar fora do caminho e mandar, filho, você tem que andar por ali, ó. Não é por aqui onde o papai está, não. Educar no caminho é botar o teu filho num lugar alto, seguro. É cuidar dele. Não adianta eu dizer coisas diferentes disso, se a referência dele de casa vai ser me vendo, se a referência de um pai crente vai ser ver a mim. E nós estamos vendo uma juventude que vai se perdendo. Aconteceu agora na escola da minha filha um episódio triste. Meninas sensualizando e vulgarizando com letras pornofônicas, dancinhas sensuais. Teve que ir agora psicóloga, um monte de gente para fazer palestra na escola para ensinar que os jovens não devem fazer isso, se expor. Isso é uma missão de pai que não está colocando os seus filhos num lugar seguro. Nós temos que ter atenção, andar no caminho, instruir o filho no caminho que você está andando, que ele vai ter o referencial em ti. Se eu tenho um bom casamento com a minha filha, com a minha esposa, a minha filha vai saber se o marido dela vai ser bom lá na frente ou não, porque ela vai ter um referencial de um bom casamento. Quando você chega num lar estranho e vê que a família é toda descompassada, você vai perceber que seu pai e sua mãe ensinou um modelo de família para você, um modelo bíblico. E para a gente encerrar, irmãos, senão eu acabo falhando aqui com o meu compromisso de entregar o microfone no horário. Deuteronômio 32:11. Deuteronômio 32:11, última lição que a gente traz sobre águia. Deuteronômio 32:11 diz assim: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. O que a águia faz com a sua ninhada? Ela desperta a sua ninhada. Primeiro ela bota num alto retiro, num lugar seguro. Depois que eles já estão prontos para voar, a águia faz com que eles voem. Como ela faz? Primeiro ela voa, mostrando como é que se faz. No alto, na dependência de Deus. E está aqui, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, instruindo no caminho que eles vão andar. E aí, mas olha só, eu sou um bom pai, mas meu filho insiste em ir para caminho do mal. Acontece, irmãos. Acontece. Verdade. A gente viu que o próprio Samuel passou por bons bocados com seus filhos, né? A gente vê que o rei Davi também enfrentou duras batalhas por causa dos seus filhos. Acontece. Acontece. Só que a probabilidade é muito menor quando você age conforme a palavra de Deus, irmãos. E aí, a gente está ali. A águia está sobrevoando, mostrando para eles como fazer. Vão aprender ou não vão? Não vão não? Ela joga montanha abaixo. Simples assim. Porque tem pais hoje que estão aleijando os seus filhos. Vi uma mulher que queria que só o seu filho estudasse. E aí o menino queria trabalhar, ela não, vai para a faculdade. Aí o menino queria trabalhar, não, vai para a pós-graduação. Aí o menino queria trabalhar, não, vai para o mestrado. Depois do mestrado, eu vi um vídeo dela falando isso, tá? Foi para o mestrado, aí foi arrumar o primeiro emprego. Não sabia ouvir ordem. A mãe separou do pai, disse que não queria precisar do pai para nada. O menino cresceu sem uma figura de autoridade e depois não quis se submeter à autoridade do chefe, foi demitido. Hoje tem 40 anos, só fica em casa jogando videogame e ela sofrendo.
Porque ela fala que se ela morrer, não sabe o que vai ser dele. Aleijou o filho para a vida. Verdade, Deus. Quando a águia faz o quê? Lança o menino de lá de cima. Lança ele. Mas tem uma coisa. Disciplina. Isso é disciplina. Mas tem uma coisa. Olha só o que diz o texto. Como a águia desperta o ninho, se move sobre os filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Depois que ela lança, e o guri está caindo lá, não vai voar, deixa ele lá buscar ele de novo. Voa aqui com a mamãe, deixa lá em cima, voa menino, não voou, peguei de novo. O Deus está ensinando para a gente um princípio: não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista daquilo que Deus tem para você. E com esse trecho final eu encerro a minha participação e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, convidando a igreja a ficar de pé para orar. Amém? Bendito Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por esse tema maravilhoso. Quantas lições nós podemos aprender sobre a vida das águias, Senhor. Quanto tesouro encoberto na Tua palavra, Senhor. Como Tu falas conosco, Pai. Que nós sejamos pais atentos como as águias, Pai. Que nós nunca deixemos nossos filhos à mercê do mal. Que nós tenhamos essa responsabilidade cristã de criá-los na Tua presença, Senhor. E que nós, com os nossos olhos, possamos contemplar quão grande é o nosso Deus sobre todas as coisas. Em Teu santo nome, Senhor, te agradecemos. E mais uma vez eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.